Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castanho e hoje nós vamos fazer uma aula de coisas que você não gosta de fazer, que ninguém gosta de fazer, mas tem que fazer, que é a transição reversa. Se desse para fazer PCR em tempo real sem fazer a transição reversa, seria lindo, mas não dá. Então você vai aprender hoje na prática como fazer cDNA, como fazer a síntese do cDNA, beleza? Vamos rodar a vinheta agora. Enquanto roda a vinheta, você deixa aquele like, um comentário, se inscreve no canal, aquele combo de youtuber para mim e a gente se vê depois da vinheta. Até já. Tchau, tchau. Beleza, estamos aqui no laboratório, vamos começar a fazer nossa transição reversa, mas antes vamos lá para o estúdio. Eu vou mostrar uma teoria um pouco rapidamente. Por que a gente tem que fazer a transição reversa, como ela funciona, aquela coisa toda. Vamos olhar o protocolo também, que vocês vão ver que é absolutamente simples, muito fácil mesmo. Depois a gente volta aqui para meter a mão na massa, tá? Não tem muito segredo, mas vamos lá dar uma olhada, organizar o racional, depois a gente volta aqui para fazer tudo na prática. Vamos lá. Maravilha, antes da gente começar a nossa teoria aqui, deixa eu te lembrar, se você ainda não sabe, que aqui no Universo da Biomol já tem uma aula completa sobre transcrição reversa. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui nessa aula, todos os pormenores da transição reversa, porque não faz sentido repetir. Eu vou dar uma informação geral que você vai conseguir entender, beleza, com a informação que eu vou passar aqui. Mas, se você quiser saber em detalhes como funciona cada um dos primers, que você pode utilizar e etc., vai na aula, vou deixar aqui em cima uma aula de transição reversa que eu fiz um tempo atrás e ali tem mais detalhes, certo? Eu vou repetir algumas coisas aqui para dar o contexto, mas se você quiser saber em detalhes, assiste essa aula que eu deixei aqui em cima para você, beleza? Vamos lá. Transição reversa, então, como é que ela funciona? Como é que essa técnica funciona? Ela é bem fácil de entender. Se você já estudou PCR em tempo real, você sabe como é que ela funciona, porque o processo é muito semelhante mesmo. Então, tem dois passos lá da PCR convencional que é praticamente a mesma coisa que na transição reversa. Então nós vamos fazer, assim como a gente faz na PCR, na transição reversa, nós vamos colocar dentro de um tubo de ensaio, no ambiente artificial ali, todos os reagentes, os ingredientes para que essa síntese aconteça. A síntese de uma molécula de DNA a partir de um molde RNA. É isso que a gente vai fazer. A gente vai juntar, vai misturar ali num tubo o RNA molde, o seu alvo, aquilo que você quer analisar, os nucleotídeos para formar a molécula de DNA complementar, o cDNA, a transcriptase reversa, que é a enzima que vai fazer essa síntese, precisa de primer, aqui nós estamos falando de uma DNA polimerase, também ela precisa de um primer para iniciar suas atividades, para começar a polimerização. Precisamos de um íon divalente, que é o cofator dessa DNA polimerase, e uma solução tampão, com as condições ideais ali de concentração de sal, manutenção do pH, para que a reação aconteça. A gente vai colocar tudo isso dentro de um tubo e fazer variação de temperatura, e aí a reação vai acontecer. Então tá aqui, ó. Eu até mudei do slide que foi utilizado já em outra aula. Na aula original, eu até troquei esse slide, porque aqui eu já coloquei a termociclagem, a variação de temperatura, nem a termociclagem, a variação de temperatura do kit que a gente está utilizando na aula prática. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, como é que funciona? Juntou todos aqueles ingredientes dentro do tubo. O que nós vamos fazer? Colocá-los, submetê-los a essa variação de temperatura, vai começar a 25 graus Celsius por 5 minutos. Que é a temperatura de anelamento. Então, a temperatura de anelamento do primer que é bem mais baixa do que uma PCR convencional, né, que acontece a 55 até 65 graus Celsius. Aqui não, é 25 graus Celsius porque é um primer pequenininho e porque a gente não pode submeter essa reação a temperaturas muito altas, né? Tem que ser uma temperatura mais baixa mesmo. Então, é um primer pequenininho, muito provavelmente é um primer pequenininho, né? Nem sempre, mas muito provavelmente é um primer pequenininho, que vai se anelar ali, ele vai encontrar complementariedade com o seu alvo, daqui a pouco eu falo sobre esse primer, ele vai encontrar complementariedade com o seu alvo, e depois a 55 graus Celsius, né, isso aqui varia, né, de kit para kit, de enzima para enzima, de tampão para tampão, mas o que a gente vai utilizar na aula prática de hoje, o que vai acontecer é que a 55 graus Celsius, por 10 minutos, a transcriptase reversa vai pegar esse RNA com molde, a partir do primer aqui que está associado a ele, um primer de DNA mesmo, e sintetizar no sentido 5' 3', assim como um ataque, a nova molécula de DNA, a molécula de DNA complementar ao RNA. Feito isso,
a própria enzima, a própria transcriptase reversa, que acabou de sintetizar uma molécula de cDNA utilizando o RNA como molde, ela vai lá e degrada o RNA que ela utilizou como molde. Ela tem duas capacidades, ela tem duas atividades, essa enzima. Ela tem essa atividade de polimerase, que vai polimerizar o cDNA, mas ela tem uma outra atividade chamada RNase-H. Quando ela encontra um híbrido DNA, que foi o que ela acabou de sintetizar, né, o cDNA, DNA associado a um RNA, ela vai lá e degrada o RNA. Ela tem essa capacidade. Então ela tem duas capacidades, a de síntese e a de degradação. E ela degrada, então, ela fragmenta o RNA que foi utilizado como molde, ficando no final das contas apenas o DNA complementar, o cDNA, que é o que a gente vai utilizar aí nos próximos passos, certo? Beleza, só que tem um negócio diferente, né, do que acontece, e pode ser diferente do que acontece numa PCR. Eu falei que na transição reversa que tem dois passos, né, semelhantes à PCR, que é anelamento do primer e da extensão. Só que tem um negócio aqui que pode ser bem diferente da PCR, que é o tipo de primer que é utilizado, né? Lá na PCR em tempo real, os primers que são utilizados, eles são sempre específicos, quase sempre, né, específico ao alvo que vai ser amplificado. Você desenha o primer para se anelar a um alvo específico. Na transcrição reversa, isso não acontece necessariamente, porque nós temos diferentes estratégias, diferentes tipos de primers utilizados aí ao longo desse processo. Que varia de situação para situação, caso a caso, que varia do alvo que está sendo amplificado, o alvo que está sendo reversamente transcrito. Para quem trabalha com RNA total, de modo geral, né, RNA de um modo geral, existem 3 estratégias. Na verdade, são 4 estratégias, né, que uma delas é a combinação de 2 aqui. 4 estratégias de primers. Primeiro, os primers óligo-DT, depois os primers randômicos, depois os primers específicos e, por último, a combinação dos óligos-DTs com os randômicos. Dá para combinar os dois. O óligo-DT, como é que ele funciona? É um primer que vai se anelar especificamente à cauda poliar de RNA mensageiro. É isso que ele faz. É um primer que é uma sequência, basicamente uma sequência de timina. É isso que ele é. Um primer que é basicamente uma sequência de timina. Várias timinas associadas umas às outras que, consequentemente, são complementares, é um primer complementar à cauda de poliar dos RNAs mensageiros. Todo RNA mensageiro que tem cauda de poliar pode ser transcrito reversamente a partir desse primer. Ele se liga lá nessa cauda e aí a transição reversa vai acontecer, do jeito que eu mostrei ali, sintetizando o cDNA. Primer randômico. Primer randômico são, dentro de um pool de primer, você tem primers de diferentes sequências, de sequências aleatórias, combinações de nucleotídeos todas misturadas ali. São primers pequenos, de mais ou menos 6 nucleotídeos, mais ou menos não, depende do primer que você compra. E, geralmente são primers de 6 nucleotídeos e eles têm sequência aleatória, ou seja, eles se ligam em qualquer lugar. Onde ele encontrar complementaridade, já que ele é menorzinho, né, tem 6 nucleotídeos só, onde ele encontrar complementaridade, pum, ele se liga e aí vai servir como iniciador da transição reversa. Né? E a terceira opção são os primers específicos. Assim como você desenha primer para PCR, você pode desenhar primer para transição reversa. E você tem, para quem trabalha com microRNA, a estratégia é um pouco diferente, né? Tem que mudar um pouco, porque o microRNA é pequenininho, ele já tem o tamanho de um primer. Como é que um primer vai se ligar ali para fazer a transição reversa? Então tem que utilizar estratégias para compensar o tamanho pequeno do microRNA. Uma delas é a adição de um óligo-DT, melhor, de uma cauda de poliar, é uma adição de uma cauda poliar artificial ao RNA mensageiro, ao microRNA. Então você tem o microRNA ali na sua amostra, você vem com uma cauda poliar artificial, sintetizada artificialmente, e por DNA ligase, você liga, aí não vai ser DNA ligase, vai ser por uma ligase, um RNA ligase, sei lá, vai ser uma ligase que vai ligar essa cauda de poliar ao seu RNA. E aí sim você pode utilizar um primer óligo-DT para se anelar a cauda de poliar, amplificando ou transcrevendo reversamente o microRNA. Uma outra possibilidade é trabalhar com primers específicos. São primers desenhados especificamente para cada microRNA, só que eles têm uma torção, ele tem um formato de hairpin, no qual parte desse hairpin tem uma sequência específica, que é exclusiva do microRNA-alvo, e uma outra parte que é uma parte genérica, que pode ser utilizada depois para fazer a transição reversa, certo? De novo, se você tiver interesse em saber mais sobre isso, volta lá na aula teórica onde eu explico cada um desses, mostro o esqueminha de cada um desses aqui funcionando em detalhe, certo? E aí com isso a gente pode dar uma olhada no protocolo. Então, ó, dá uma olhada aqui nesse protocolo. Esse é o kit que a gente vai utilizar na aula prática agora.
É uma aula prática curta, né? Porque é muito fácil de fazer, não tem muito segredo. Aqui só está falando um pouco sobre o kit, né? Fazer 100 reações, são reações de 20 microlitros, vocês vão ver já. Como armazenar. Ele fala bastante aqui, esse é um protocolo um pouco diferente dos outros, porque ele dá várias dicas, aqui ele fala várias coisas sobre como manipular o RNA, como processar a amostra, ele fala várias coisas desse tipo. Geralmente essa informação ela não tem, né, num protocolo. Então, ele fala das precauções, o material. Aqui tem uma coisa interessante, né, material que ele é compatível, esse kit aqui. Ele é compatível com a RNA isolado, RNA purificado, aquele RNA que foi feita a extração e a purificação até 1 micrograma desse RNA. Ele é compatível com RNA mensageiro, um caldo de poli-A, e ele é compatível também, essa parte que é interessante, com tecido lisado. Então aqui quando você tem só extração, não tem a purificação do RNA. Você extraiu o RNA, mas não fez a purificação. Esse kit é robusto o suficiente para trabalhar com a amostra não purificada. Claro que o que vem depois lá na PCR, ou na PCR em tempo real, tem que ser compatível também com a amostra não purificada, tá? Mas ele em si, ele é compatível. Aí ele fala aqui sobre a preparação do RNA, tudo que a gente já falou bastante, cuidados com contaminação com DNA. Daqui ele fala da quantidade para utilizar até 2,5 microgramas de RNA a cada 20 microlitros de reação. Dá para utilizar mais? Dá para utilizar mais. Mas se você utilizar mais, é interessante que o produto da transição reversa, ou seja, o cDNA produzido, ele seja diluído antes de você fazer a PCR ou a PCR em tempo real. É isso que ele está falando aqui. Aqui ele está falando como trabalhar com amostras lisadas, e aí vem o protocolo em si, que basicamente é isso aqui, ó, o protocolo é isso e esse quadrinho de baixo, essas duas tabelas. O protocolo é basicamente essas duas tabelas. Então ele fala para descongelar os reagentes, dar o spin, dar um vórtice em alguns casos, dar o spin, para trazer os reagentes para o fundo, e como montar a reação. Vai colocar água, o tampão, a transcriptase reversa e o RNA, e você vai colocar. Pronto, é isso que você vai fazer, não tem muito segredo. A única coisa é que o que vai variar aqui é a quantidade de RNA que você coloca, né? Porque depende quanto que você quer de massa de RNA no final das contas, até 2,5 microgramas ou menos, né? Tá chegando até... Começando com 1 picograma, é muito pequeno, é um valor muito baixo, né? 1 picograma até 2,5 microgramas de RNA. Então, quanto você vai colocar aqui depende de quanto que você quer de massa para sintetizar o seu material. Geralmente, quanto mais melhor, se for mais próximo 2,5 aqui, melhor. No nosso caso, na aula prática, vocês vão ver que a gente vai trabalhar com um volume de 5 microlitros. 5 microlitros tem a massa de RNA necessária para o nosso teste lá, para a nossa demonstração. Então a gente vai trabalhar com 5 microlitros de RNA, vamos misturar 1 microlitro da transcriptase reversa, 4 microlitros do tampão, ou seja, somado isso aqui vai dar 10 microlitros, né? 5 do RNA mais 5 do tampão com a enzima. Como o nosso volume final é de 20 microlitros, a gente já colocou 10 aqui, então a gente tem que colocar mais 10 de água para chegar nos 20 microlitros. Então é isso que a gente vai fazer. 10 de água, 4 do tampão, 1 da transcriptase reversa e 5 da nossa amostra. É isso que a gente vai fazer. Misturar isso aqui e seguir para a transição reversa, que tem esse protocolo de variação de temperatura. Anelamento dos primers a 25 graus Celsius 5 minutos. A transição reversa 55 graus Celsius por 10 minutos, que pode variar, ele está falando aqui que pode chegar até 60 graus Celsius se for necessário. Aí tem um passo de denaturação, que lá na aula prática eu explico, e depois o hold de 4 graus Celsius para armazenamento da amostra. É isso que a gente vai fazer agora na aula prática, certo? Então vocês viram, é muito simples. Fazer transição reversa ela é muito simples. É bem mais fácil fazer a PCR. A PCR já não é difícil, né, hoje em dia, mas trabalhando com Master Mix, então, o negócio é bem fácil, não tem muito segredo. Vamos misturar agora esses ingredientes e colocar lá no termociclador. Nem vai ser uma termociclagem propriamente dita, poderia até fazer num banho-maria, num banho seco com as temperaturas adequadas, mas obviamente vamos fazer bonitinho lá no termociclador. Certo? Mas vocês vão ver que é muito fácil. Vamos lá, vamos começar. Nós vamos misturar, vamos colocar, estou pegando a minha colinha aqui, tá? A água, o mix, a transcriptase reversa e a amostra. É isso que a gente vai fazer. Que como eu gosto de fazer, como eu costumo fazer, sempre colocando os maiores volumes por último, porque aí eu consigo fazer a homogeneização. Quando você faz transcrição reversa, assim quando você faz uma PCR em tempo real, você pode preparar um Master Mix. Se estiver trabalhando com 4, 5, 6 reações aí, pode preparar um Master Mix. Né? Vai ser mais fácil para você fazer as pipetagens.
Importante, se você não sabe do que eu estou falando, não sabe o que é um preparar um Master Mix, eu vou deixar uma aula aqui, que é a aula prática sobre PCR que a gente fez, e lá eu explico como é que funciona, como eu fiz as continhas, né, como que eu preparo o Master Mix, tem tudo explicadinho lá. Se você tiver essa dúvida, assiste essa aula antes, que você vai entender do que eu estou falando, tá bom? Mas aqui também não vai ter muito segredo, são poucos ingredientes. Vamos começar? Eu acho que a gente vai fazer só 2 amostras, na verdade a gente vai fazer o seguinte, né, uma amostra, fazer a reação de uma amostra e um controle negativo. O controle negativo de transição reversa sempre tem que ter. Ele é fundamental para você garantir que você não tem contaminação por DNA genômico na sua amostra. Como é que funciona esse negativo? Esse negativo é o seguinte, negativo lá na PCR, em outras reações, a gente coloca todos os ingredientes, mas não coloca a amostra, certo? E, geralmente a gente faz o negativo dessa maneira. Aqui na transição reversa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar todos os ingredientes, inclusive uma amostra sabidamente positiva, mas não vai colocar a transcriptase reversa. Por quê? Porque essa amostra de RNA, sem a transcriptase reversa, ela não vai ser utilizada para a síntese do cDNA. Não vai, porque não tem a transcriptase reversa. Aquele RNA que vai estar ali não vai funcionar. Se você levar esse RNA, essa reação negativa, e levar lá para a PCR em tempo real, para a PCR convencional, ela não pode funcionar. Não tem a transcriptase reversa, o cDNA não foi sintetizado, não vai funcionar, beleza? Então, o controle negativo da transição reversa funciona dessa maneira. Se amplificar, se você faz PCR em tempo real e vê uma amplificação, é um forte indicativo por contaminação de DNA genômico, beleza? Então esse negativo ele é fundamental. Então nós vamos fazer isso, vamos tomar a reação normal de amostra e o controle negativo que tem a amostra, mas não tem a transcriptase reversa. Vamos começar? Vamos começar pipetando a amostra de RNA. Nós vamos pipetar 5 microlitros de RNA, porque nesses 5 microlitros eu tenho a massa, a quantidade que eu preciso do RNA para fazer essa reação aqui, certo? Se você está também aí confuso de como eu cheguei nessa quantidade, como que eu faço essa conta, vá naquela mesma aula de PCR que eu comentei lá atrás, ali eu também explico exatamente o racional por trás dessa conta que eu faço para determinar o volume de RNA ou de DNA, lá no caso da PCR, né, necessário para fazer a reação. Então vamos começar com o RNA, nós vamos colocar 5 microlitros de RNA e lembrando, deixa eu pegar aqui, 5 microlitros de RNA, lembrando que o RNA ele vai em ambas as reações, na amostra positiva e no controle negativo, porque esse controle negativo não tem a enzima, mas tem a amostra, tá? O certo é você aí no seu laboratório utilizar uma amostra sabidamente positiva, que funciona, que está intacta, você ter controle sobre ela. Aqui no nosso demonstração vou utilizar a mesma amostra. Então a amostra de RNA, 5 microlitros da amostra de RNA no tubinho da amostra e 5 microlitros da amostra de RNA no controle negativo. Maravilha. Uma coisa que eu não falei é que eu estou trabalhando em temperatura ambiente, mas esse kit aqui você tem que trabalhar dentro do gelo, tá? Estou trabalhando aqui porque eu estou fazendo uma demonstração, vou utilizar rapidamente e já vou levar para o freezer de novo, mas você no laboratório vai trabalhar com ele no gelo, fechou? Então colocamos o RNA. Agora a gente vai colocar a transcriptase reversa. Vamos colocar 1 microlitro de transcriptase reversa. Só que aí que está o lance. Agora a gente vai colocar 1 microlitro de transcriptase reversa na amostra positiva, mas não vai colocar no negativo. Deixa eu abrir aqui de novo que fechou. Transcriptase reversa. Olha bem qual é o tubo, tá? Você vai ver que como é uma enzima, o jeito que ela vem armazenada, a solução que ela vem armazenada, você vê que é uma solução mais grossa um pouco. Então homogeniza ela bem, eu já fiz isso aqui previamente. Dá um spinzinho para trazer todo mundo para o fundo e está pronto para utilizar. Não esquece de homogeneizar bem antes, tá bom? Então eu vou pegar 1 microlitro da enzima aqui, passar para o tubo 1. No tubo 2, que é o meu controle negativo, não vai enzima. Vou até fechar ela aqui. Já levo ela para o freezer. Vamos colocar água no lugar da enzima e 1 microlitro de água no meu controle negativo. Beleza, feito. Próximo item. Vamos colocar um mix, 4 microlitros do mix. Vamos voltar aqui para 4 microlitros. O mix está aqui. Está aqui.
4 microlitros do mix. Mesma coisa, homogeneiza bem, espera descongelar, dá um spin para trazer todo mundo para o fundo do tubo. Quatro microlitros no tubo 1. É um volume, ainda está um volume muito pequenininho, né, de reação. Está com os... batendo os 10 microlitros aí agora, né? E 4 microlitros... Ai, caiu aqui, mas não saiu não. 4 microlitros do tubo 2. Deixa eu operar ela aqui. Foi. Fechar ele já. Guardar isso aqui, agora falta colocar a água. Quanto que vai de água? São 10 microlitros de água. Agora a gente vai pipetar o maior volume, eu aproveito o maior volume para homogeneizar. Então vamos subir aqui para 10 microlitros, totalizando os 20 agora. Certo? Daqui, tá certo. Água. Opa, não foi aqui. Agora sim. 10 microlitros de água, aproveita para homogeneizar. Aqui na homogenização, como você está trabalhando com a enzima, né? Você consegue até, se você olhar de perto, você consegue até ver ele homogeneizando aqui. Faz aí de 25 a 50 vezes o up and down, beleza. 20 microlitros está pronto. Se tiver bolha no fundo do tubo, se tiver bolha na parede do tubo, dá um spin para levar todo mundo para o fundo do tubo, tá? Não esquece de fazer isso, porque isso pode atrapalhar. Todo o reagente tem que estar aqui no fundo do tubinho, no fundo da plaquinha, se estiver trabalhando com placa, para você garantir que a termociclagem vai acontecer, a variação de temperatura vai acontecer de forma adequada. Tá? Não esquece disso. Se tiver bolha na superfície, menos mal. Evita também nesse caso, mas é menos mal. Então essa amostra aqui já está pronta. Mais 10 microlitros de água para a segunda amostra. Homogeniza bem. E já era. Fácil demais. Trabalhar com Master Mix é muito fácil. Se estivesse trabalhando aí com reagentes individualmente, não seria muito difícil também, mas aqui mais fácil ainda. Tá pronto, aqui já tem primer, já tem tudo, né? A gente viu lá na aula teórica que já tá prontinho pra gente correr. Vão lá pro termociclador, eu vou programar ele e a gente bota isso aqui para correr. Vamos lá. Reação montada, vamos colocar no equipamento aqui. Eu já programei o termociclador, já preparei aqui, está prontinho para as nossas condições de corrida. Não mostrei como fazer, porque cada termociclador é de um jeito, não adianta eu mostrar como funciona esse, seu laboratório você vai ter outro, como é que monta. Mas não tem segredo, então, ó, estágio 1, 25 graus Celsius, 5 minutos, temperatura de anelamento dos primers, que já estavam lá no mix, né? Estágio 2, 55 graus Celsius por 10 minutos, é a transição reversa propriamente dita. A 85 graus Celsius é um passo por 5 minutos, é um passo de denaturação naquele cDNA que vai estar ali formado, enovelado, né? E 4 graus Celsius para manter, até você vir retirar as amostras aqui. Pode deixar overnight, não tem problema nenhum. Lembrando, se você está trabalhando com termociclador, está trabalhando com tubo, verifica se você precisa do adaptador aí para o seu equipamento, certo? Tem equipamento que demanda adaptador, outros não. Aqui demanda, eu posso esmagar o tubo fechando a tampa do termociclador se ele não tiver com o adaptador certinho, tá bom? Então tá aqui a amostra 1, eu prefiro colocar no centro do termociclador, quando eu estou trabalhando com poucas amostras. Se você estiver trabalhando com a placa cheia, com vários tubos, beleza, distribui aí como você preferir no bloco. Mas como eu estou trabalhando com 2, 3, poucas amostras, eu prefiro colocar no centro, certo? Menor variação de temperatura. Então eu coloquei ali mais ou menos no centro, amostra 1, controle negativo, e fechar, está pronto para rodar e start run. Deixa ele rodando aí, vai ficar pronto daqui a um tempo. Mas para a gente aqui, nós acabamos, porque o próximo passo aqui seria uma PCR, a PCR em tempo real, vai fazer o que você tiver que fazer com esse cDNA. Talvez tenha que fazer uma diluição aí da sua amostra, provavelmente vai fazer uma diluição, mas está pronto para seguir para PCR em tempo real. E aí é uma outra aula, um outro esquema. Hoje a gente vai parar aqui nessa parte.
Antes da gente finalizar, uma coisa importante para você. Primeiro, eu tenho que agradecer a MEC que disponibilizou todo esse espaço aqui, os reagentes para a gente fazer essa gravação. Ela acionou os parceiros dela para emprestar amostra para a gente, para prestar reagente, para emprestar as coisas que a gente precisou aqui para fazer essa aula. Então, obrigado, MEC, do fundo do coração, por vocês terem disponibilizado tudo para a gente fazer essa aula. E o que eu ia falar que é interessante para você é o seguinte: se você está aí no seu laboratório, vai começar a fazer transição reversa, ou já faz transição reversa, você está utilizando um reagente que é muito caro, ou um reagente que não está funcionando muito bem, você quer testar outro, entre em contato com a MEC, eu vou deixar o e-mail de contato deles aqui embaixo, você pode entrar em contato com eles solicitando uma amostra desse reagente que a gente utilizou. Vai solicitar, MEC, eu estou pensando em trocar, estou querendo testar outro, eu queria testar esse reagente de transição reversa que foi utilizado na aula do Universo Biomol. Manda mensagem lá para eles, vão avaliar o caso, se fizer sentido, eles vão mandar uma amostra aí gratuitamente para você testar, você não vai gastar nada, a não ser sua própria amostra, obviamente, do seu laboratório, mas aí você vai ver se funciona bem, se está de acordo com as coisas que você precisa. Além disso, eles se prontificaram a disponibilizar também um especialista de produto deles aí nesse seu processo de transição. Se você tiver alguma dúvida, se você precisar padronizar, tiver alguma dificuldade, entre em contato com eles que eles estão à disposição para ajudar também. Então a gente fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.